Olá, me chamo Marcos Vinícius. Meu trabalho foi a revisão taxonômica e morfológica da espécie Potamotrigon signata sob orientação de João Paulo Capretes. Esse trabalho vai de acordo com o objetivo 14, Vida na Água, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para dar início, a ordem Myliobatiformes é uma ordem relativamente diversa de raias, compreendendo 12 famílias e cerca de 229 espécies válidas, e a principal característica dessa ordem é que seus representantes possuem um espinho serrilhado na sua cauda que é associado a uma glândula de veneno. Dentro dela existe a subfamília Potamotrigonini, que é a única subfamília completamente adaptada ao ambiente do Cícula, que é composta pelos 4 gêneros Potamotrigon, Heliotrigon, Plesiotrigon e Paratrigon. Essa subfamília é endêmica da América do Sul, ocorrendo nas bacias hidrográficas que desaguam no Oceano Atlântico, exceto a bacia do Rio São Francisco e rios acima, e os rios abaixo da bacia e os rios abaixo do Rio da Plata. Quanto à distribuição das espécies, existem espécies com distribuição mais abrangente, como é o caso do Potamotrigon motor, que ocorre em mais de uma bacia hidrográfica, mas também tem aquelas que estão restritas a apenas uma única bacia hidrográfica, como é o caso de Potamotrigon leopoldi. Esse grupo é um grupo monofilético, tendo como principais sinapomorfias o processo mediano pré-pélvico alongado e também a perda de estruturas osmorreguladoras. Agora, quanto à sua filogenia, o grupo mais proximamente relacionado à Potamotrigonini é a subfamília Styracorini, que é representada por raias da América Central de água salgada, marinhas. Agora, dentro de Potamotrigonini, Potamotrigon é o gênero mais diverso, que tem cerca de 30 espécies válidas, mas muitas dessas espécies são descritas superficialmente, o que gera problemas na sua identificação, como é o caso da espécie estudada aqui, Potamotrigon signata, que tem poucos trabalhos já feitos com ela. Potamotrigon signata tem ocorrência na bacia do Rio Parnaíba, no Piauí, e sua espécie tipo foi descrita para o Rio Poti, no município de São Gonçalo. E o objetivo do presente trabalho foi então delimitar taxonomicamente a espécie Potamotrigon signata a partir da descrição da morfologia dela, tanto de estruturas internas quanto externas, e a partir disso oferecer meios alternativos de identificação para evitar falhas nesse procedimento. Isso foi feito através da revisão bibliográfica da espécie, além da análise de estruturas externas através de dados morfométricos e merísticos que foram compilados em planilhas do Excel. Também foram observadas estruturas internas a partir de material diafinizado, dissecado, radiografias e também pela elaboração de ilustrações. Os resultados foram divididos em 4 partes: morfologia externa, canais ventrais de linha lateral, morfologia interna e a identidade de Potamotrigon signata. Quanto à morfologia externa, a coloração de Potamotrigon signata é uma coloração de fundo marrom, escura geralmente, às vezes um pouco acinzentada, com um padrão de manchas reticulado e irregular, em que as manchas são de um tom amarelado. Mas existe uma grande variação intraespecífica nesse padrão de coloração, como dá para ver pela imagem. Alguns espécimes são mais escuros que outros. Em outros espécimes, as manchas estão organizadas quase que em grupos distintos, e em algumas espécies analisadas, a coloração era escura e quase uniforme, mas isso pode ser apenas reflexo da forma de conservação do espécime. Quanto à morfometria, essas foram as 26 medidas analisadas. Essas medidas foram tabuladas e depois comparadas para ver se existia alguma diferença significativa entre os espécimes e se haviam diferentes morfotipos, o que não foi observado. Quanto aos dados de merística, foram observados 7 caracteres. Os 2 primeiros, as fileiras de dentes superiores e inferiores, foram contados. Os dentes também foram descritos quanto à sua morfologia. No esqueleto apendicular da nadadeira peitoral foram contados os radiais do propterígio, do mesopterígio e do mesopterígio. E ainda no esqueleto apendicular foram também contados os radiais pélvicos. Quanto aos dentículos dérmicos, localizados na face dorsal do disco de Potamotrigon signata, eles foram descritos e foi observado variação morfológica entre diferentes regiões do disco, com majoritariamente 3 morfologias diferentes, uma na cauda, uma no centro do disco e outra morfologia nas margens. Isso não foi descrito previamente em nenhuma bibliografia disponível. Outro dado que não era disponível em bibliografia e foi aqui analisado foram os canais ventrais de linha lateral, que foram observados a partir de dissecção e foram descritos 4 principais canais: o canal mandibular, infraorbital, supraorbital e o canal nasal, e em seguida ilustrados como está aqui na imagem.
também foram descritos os componentes de cada um desses canais. Quanto à morfologia interna, foi possível observar e ilustrar e descrever as estruturas do neurocrânio, aqui vistas em vista ventral e vista dorsal, também em vista lateral e em vista posterior. Também foi descrito e ilustrado o arco mandibular, a cintura peitoral e a cintura pélvica. Já quanto à identidade hipotálamo-trigonsignata, se comparado com os dados aqui analisados com a primeira descrição para a espécie, não houve grandes diferenças, algumas em relação à morfologia, mas algumas diferenças foram sim observadas, como por exemplo o padrão de coloração, que apresentam, como já foi dito, uma grande variação entre específicas, sendo então considerado 3 padrões distintos para a hipotálamo-trigonsignata: o padrão escuro, um padrão de rosetas e um padrão ocelado. Esses 3 padrões já tinham sido descritos previamente e foram aqui confirmados. Outra diferença observada em relação à descrição original foi a proporção da distância entre o primeiro par de aberturas branquiais e a largura do disco. O material aqui analisado apresentou essa distância maior em relação à largura do disco do que a descrição original, mas na descrição original foram analisados menos indivíduos e os indivíduos também possuíam em média uma largura menor. Agora, para valor de comparação, em relação à hipotálamo-trigonsignata e uma espécie simpátrica, que também tem ocorrência para a bacia do Parnaíba, hipotálamo-trigo-orbigine, foram observadas diferenças morfológicas bem distintas, tanto na morfologia dos dentículos dérmicos, quanto na disposição dos canais da linha lateral e também estruturas esqueléticas. Outro aspecto aqui analisado foi a cartilagem angular. Um trabalho de Vanderlei e de 2009, que também com hipotálamo-trigonsignata, apontou que existia variação intraespecífica na espécie para a quantidade de elementos da cartilagem angular, sendo possível ter espécimes com apenas um par de cartilagem angular e outros com mais de um par, o que não foi observado aqui. Sendo assim, hipotálamo-trigonsignata corresponde sim a uma única espécie válida, mas de grande variação intraespecífica, e o presente estudo conseguiu ampliar o conhecimento acerca da morfologia de hipotálamo-trigonsignata, descrevendo estas estruturas antes não exploradas. Gostaria de agradecer ao LABICT, o laboratório que faço parte, a orientação do professor João Paulo Capretes e também a Propesc, o UFB e a CNPq pelo financiamento.